Olá, 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 transmitindo para a TV Zumbilândia, diretamente da TV Costa da Lagoa. Parece que precisamos iluminar nosso ambiente, o Wallace, e a luz dourada chegou. Logo os nossos ambientes estarão muito mais adaptados, preparados para transmitir vários tipos de notícias, opiniões. Vamos meter o dedo, né? Aqui está a caneta para a juíza, mas a gente vai meter a nossa caneta. Deixa eu pegar uma caneta enfeitada, a nossa caneta, a caneta da mãe justiceira, a caneta da mamãe que dá carteiraço nas autoridades, que sopra a noite toda. Queria perguntar como é que foi a noite toda o passarinho do bico preto soprando no ouvido dos canalha, das putinha que se curvam a estupradoras, que se curvam a todos os delitos, que se submetem a serviços realmente deploráveis mediante a falta de qualificação para irem muito mais longe. Ficam insistindo em se colocar em desfavor da família, enquanto se colocam a favor dos estrupiadores, mostrando a qualidade da pessoa. E isso é imutável. Isso é imutável. Significa que não podemos mudar isso, mas podemos falar disso. E graças às redes, a gente não imaginava que íamos chegar tão longe, que a nossa conversa, que o nosso clamor por justiça ia chegar tão longe. E enquanto que meras putinhas maconheiras ficam esperando que a mãe de família se proponha a usar uma tornozeleira eletrônica em Santa Catarina, enquanto que elas, as detratoras da lei, da ordem, as que não respeitam criança nenhuma, as que invadem escola, as que propuseram todos esses delitos que a gente está denunciando, consideram-se que elas devem permanecer protegidas pela justiça, protegidas pela Agenda 2030, enquanto milhares e milhares de crianças são subordinadas a experimentos ilegais, inconstitucionais, porque afetam o sangue, afetam o cérebro, vão afetar diretamente toda essa corrente das doenças crônicas que são inseridas nas pessoas, como eu tenho denunciado desde o início deste canal. Que o canal foi a proposta inicial para denunciar as coisas do sistema de saúde. Depois, devido à perseguição política violenta, eminente pelas coisas que falamos, os conluios que foram orquestrados na nossa casa por vizinhos, pagos por partidos políticos, e tantas outras coisas que têm acontecido contra a família, para a gente desistir tanto da nossa capital Floripa, quanto para a gente desistir dos vídeos. E nesse andar da carruagem, como meus amigos, investigadores confiaram na delegada ao ponto de não vir buscar a cápsula, A cápsula está aqui. Eu ganhei força agarrando essa cápsula, fazendo as perguntas para Elisete Canalha, para todos os canalhas vizinhos que nos destruíram mediante aquela televisão, ganhando força na peruca, decidimos que o mesmo lugar que se tornou um cativeiro para mãe de família, perseguida por essa política podre, por essa sujeira que está na delegacia desde as datas que nós temos denunciado, através da nossa pastinha verde, de delitos de juízes. Nós não estamos falando de delitos de um funcionário que errou, nós estamos falando de conluios políticos,
de delitos inaceitáveis de juízes, magistratura que está à frente do quê? Do Ministério Público, que tem obrigação de responder pelas crianças, em geral, não só pelos meus filhos, porque os meus filhos são minhas regras. Mas e as outras crianças que não têm pais com regra suficiente para combater o despautério das ilegalidades, das professoras tóxicas e de todas essas porcarias que estão sendo os vilões das nossas crianças? Vocês acham que criar leis estupidizantes, no sentido de querer abolir nas escolas um comportamento que vem há mais de 30 anos, vai salvar essas crianças? E eu lhes respondo e lhes garanto que não vai salvar essas crianças dessa agenda terrorífica e terroríficos planos que são semeados por essas professoras que não podem ver uma mãe empoderada, nem com o filho na barriga e nem com o filho amamentando ou o filho no colo. Elas só podem ver a desgraça para manter suas políticas sociais podres, suas políticas sociais podres de cochetear com as pessoas, com a ignorância das pessoas. Eu sei que a minha mãe sempre tinha esse palavreado que ela se acha rica, para mim, porque nunca corria atrás de políticas sociais, enquanto muitas vezes a minha irmã ia atrás de alguns tratamentos ou, enfim, ver o que estavam oferecendo. Eu tenho um dos meus terapeutas que diz, se tiver a oportunidade de pegar alguma coisa deles, é direito também de quem precisa pegar. Se não pega você, pega os outros. Mas eu nunca tive gosto por essas políticas sociais, como Bolsa Família, auxílio caduquez, depressão. Nunca tive pretensões para uma aposentadoria. Aliás, nunca senti que eu ia precisar disso, porque agora eu já estou velha, deveria estar aposentada para estar curtindo. Como não pretendo me aposentar nesse sistema podre, jamais, como sempre foi meu sonho, então eu tenho que prover até o último dia, como também foi sempre o meu sonho. Me distanciei dessas coisas. E à medida que um ser humano se distancia dessas coisas, você ganha autonomia, autoridade, não só nos resultados, mas na sua conduta. Na conduta, para falar disso, para entrar nisso. Porque durante o processo do câncer do Renato, eu vivi todas as etapas do que eles forjam, do que eles fazem, do que eles financiam, do que eles desviam e do que eles sonegam. Bastante etapas, não? Suficientes para ter muita autonomia e não cair na conversa furada de advogada do direito positivo, de promotor público, de Ministério Público canalhas e calcinhas, e muito menos no conto da carrochinha das ONGs parcerias com o Estado. Por isso que eu disse já ontem que eu não quero nada disso na minha vida, porque essas coisas são prisões, não prisões apenas mentais. Você fica com certo sentimento de obrigação com isso depois. E enquanto estou forte, prefiro muito mais fazer por eles do que receber deles. Não aceito, não quero, não é desta forma, Ministério Público. Vocês têm que me indenizar o suficiente por tudo aquilo que fizeram com a minha família, com o Renato, para eu montar, no mínimo, um hospital do modelo desejado, um hospital exemplo para toda a América Latina, no mínimo. Eu não quero um centavo desse dinheiro para mim desfrutar. Eu já desfruto de uma vida maravilhosa, eu tenho tudo.
Tudo que uma pessoa pode imaginar eu tenho, principalmente paz, para estar aqui tranquila, mediante estar sendo atacada por essas remelas, gamelas da sociedade decadente que a vida inteira não tiveram obra nenhuma. Mediante essas coisas, eu estou dando as coordenadas. Aí, ó, senhora que se atravessou na minha família aí, pegou um dinheiro do pai de família, né? Já vai se preparando. Foi para isso que a senhora entrou na nossa vida, senhora Cristina. A Cristina entra e a Cristina fica à frente dessas coisas. Por quê que tem que ser desta maneira? Porque quando eu montei as oficinas aqui em casa, todas elas para ajudar o Renato psicologicamente, emocionalmente, se sentir útil e necessário e bom para a sociedade e ter uma nova identidade na Costa da Lagoa, Florianópolis, Santa Catarina. Uma linda identidade, não a identidade que essas putanheiras foram colocar para ele lá na TV Record como barbudo selvagem ou um agressor de mulheres, um canalha ou esse tipo de delito delas e não dele. Eu montei essas oficinas aqui em casa, com bem pouco dinheiro, fazendo do pouco muito, reverberando socialmente a níveis nacionais e internacionais, contando para amigos das velhas etapas da minha carreira, o que eu andava aprontando, o que eu poderia estar aprontando nessa minha vida. Eu gostaria de estar fazendo um show de cabelos, de estar recebendo a minha fotógrafa mais amada do Brasil, com aquelas lentes estouradas de luzes, né? Para fazer as fotos dos meus penteados e maquiagens. Derretendo com todo esse calor aqui, né? Também gostaria de ter a oportunidade de ressuscitar a minha outra fotógrafa, a minha amiga, que morreu de câncer de mama, para estar aqui com seus holofotes mais neutros. Que ela não era de muita luz, ela era da escuridade. Ela era mais neutra. Era uma luz assim que nem essa do meu vídeo hoje, mais amarelada. E eu adorava o trabalho dela e ela já não está mais entre nós. Foi levada pelo delito do câncer de mama, que é um delito. Delito do Estado, propositalmente para comercializar com mulheres. Mediante todas essas coisas, quando eu instalei as oficinas e dei oportunidade para o Renato sentir aquilo que eu sentia quando eu estava dentro das minhas oficinas de cabelo, com as minhas alunas, com os meus filhos, né? Quando eu me dispunha a cuidar dele, voluntariamente desde o ano de 2016, segundo ele, é bastante tempo, são 9 anos de atividades voluntárias. Deixando a minha empresa de lado, minha escola de lado, meus cases de lado. E até em certos momentos, filhos foram com famílias maravilhosas para que eu pudesse fazer isso, às quais eu sou muito grata e sempre tenho apresentado e citado aqui na internet também. A gente dependeu da ajuda de pessoas. E a gente também, em vários momentos, devolveu essa ajuda para essas pessoas. Mas em nenhum momento, família Arquitetos foi canalha, deplorável, ao ponto de fazer injustiça, com pessoas que realmente são inocentes. Diferente dessas quengas, diferente dessas canalhas, diferente desse grupo terrorista desse lugar, baseado em fofocas e stalking, pensam que podem
destruir coisas que se construiu com muito suor, muita lágrima. Não tantas lágrimas, mas um pouco de lágrima também. Gordura. Força na peruca. Muita força na peruca. Mas foi feito com uma emoção muito além do que esses canalhas, muito além a emoção do que esses canalhas possam imaginar. Ou possam contar com as suas tretas e mutretas, que eles estão sempre disponíveis para fazer tretas e mutretas. Para essa TV Zumbilândia, estamos nos preparando. Só um momento aqui que eu tenho que liberar outra linha de transmissão, porque a gente está, como eu disse, ainda estamos adaptando várias coisas relativas a modos da gente gravar, modos da gente operar. Não temos equipe de edição, não temos tradutores, não temos nada disso. Mas vamos precisar também de tradutores para o conteúdo diretamente do Brasil, que a gente vai botar para ferver, é o nome do jogo. Botar para ferver a partir de agora, deste momento, deste dia de hoje. Porque assim que nascem as abusadoras sexuais, permeando a sociedade, assim que nascem as denúncias mentirosas, permeando a sociedade, assim que nascem as detratoras de escolas, as detratoras de família, as detratoras da própria justiça, fazendo conluios deploráveis, assombrosos e que levam a dignidade daqueles que lutam por causa dos seus meros prazeres, como esta canalha de ver a família sofrer. De ver a família que já vem de um sofrimento, entrando nessas contendas malditas do Estado por culpa dela, por causa da opressão e da perseguição dela, que vem no posterior a um ostracismo que não funcionou. Porque ela tentou o ostracismo, mas a gente, como é duro de matar, né? A gente é do oeste de Santa Catarina, a gente é duro de matar, então não funcionou. Não funcionou. Existem muitas pessoas trabalhadoras na Costa da Lagoa, pessoas excelentes, deslumbrantes, que sabem que o que eu estou falando nesse momento crítico das escolas é irrevogável, super necessário e bom. E eu falo com 5 anos de autonomia. 5 anos não haviam canalhas deploráveis interessadas em criancinha nenhuma. O sequestro planejado só veio a calhar quando que nós começamos a dar nossas pitadinhas de saúde relativos à agenda, que levou a vida do meu padrinho, que levou a vida da bisabuela, que levou a vida do meu pai, a vida da minha amiga com câncer e tantas outras vidas, por mero e bel prazer do Estado de fazer protocolos tóxicos nas pessoas. Que mel prazer é esse? Quanto que envolve a extração de uma medula e a retirada dessa medula do país? Quanto envolve a extração do sangue e a retirada desse sangue do nosso país? Quanto vale a extração de uma criança da família e extraditar ela fora do país? É com isso que nós estamos lidando. E é de obrigação dos investigadores, que espero que sejam pessoas aptas para o momento, extrair das canalhas estrupiadoras de familhinha, cheia de intenções de reverberar esse sequestro. Para quê? Quanto estão ganhando? Carteiraço.
É carteiraço nas autoridades. Esse é o momento de vocês extrair delas. De mim, vocês já extraíram tudo. Já chamei a delegacia de narcocapitalista, já xinguei o Ministério Público, xinguei juiz, xinguei promotoria, xinguei conselho tutelar, denunciei as escolas através da agenda, fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance. Mas existem partes da história que não são de minha responsabilidade. Né, Jorginho? Agora é cara crachá eu e você, amigo. Amigo dos catarinenses. Não é você o mais querido do Brasil, que gosta de fazer bastante propaganda do seu governo? Então agora, Jorginho, é hora de mostrar resultados. Porque o senhor não está falando com uma mãe omissa. Ou melhor, não está ouvindo uma mãe omissa. Nem uma mãe decadente que nunca teve filhos. Eu tive 2 filhos consumidos pela farmacêutica. 2 filhos consumidos por ela. Tenho autonomia para falar de camilhanos. Tenho autonomia para falar de donos de hospitais. Tenho autonomia para falar do conluio do SUS me livre. E olha que no final de semana eu quase entrei para o movimento Lula Livre, eu também. Quase entrei. Estavam me mostrando que era muito mais fácil eu entrar para esse movimento para sobreviver ao que iam vir para cima de mim do que continuar falando, denunciando as coisas que acontecem nas repartições públicas. Mas, mediante a cara e a coragem, vamos melhorar nossa televisão, vamos melhorar os detalhes. E esperamos que, relativo às quadrilhas feministas locais, a delegacia e o Ministério Público possam intervir positivamente em favor da família para que haja um acordo. Eu não sou negociável com ninguém do Estado. Mas com essas canalhas existe uma negociação que não é minha. Tem que ser a partir do Estado, contra elas. Elas têm que assinar o documento que elas vão respeitar essas crianças e vão ser monitoradas pela justiça. E é vários anos. Psicopatas precisam muito monitorar para evitar isso que eu estou prevendo que elas querem fazer. Que eu estou demonstrando para todas as autoridades. Com clareza de ideias, a perseguição explícita de cunho político, de cunho, esses outros que eu também tenho demonstrado em partes das minhas explanações. Por que elas querem tanto acesso a essas crianças? Umas decadentes, incompetentes, deploráveis, que jogaram a caixa d'água deles debaixo do poste. Que o Recursos Humanos, conluio dos Recursos Humanos, recebeu 5 denúncias minhas contra elas e nada aconteceu com elas. Só em desfavor da família. Nem para as instituições infantis estabelecer a questão dessa água, não usaram esses grupos de direitos humanos para isso. E como eu disse, eu estaria numa investigação hoje à tarde sobre esses 2 grupos, né, associados ao Ministério Público, que são 2 instituições de criança que, pelo que eu vi ontem, visam ajudar as famílias. Eu não quero nada de vocês. Eu quero que vocês doem tudo o que dariam para mim para uma instituição que ajude mais ainda crianças. A única coisa que eu quero de vocês é distância. Distância. Eu sou minha própria instituição, meus filhos, minhas regras. É perto de mim que eles têm segurança, é perto do Renato, que eles se sentem seguros dessa exploração
que ocorre quando você coloca os teus filhos perto de estranhos que não pensam como a família. E para não distraí-los, já que há 5 anos conquistamos tudo isso, essa autonomia também para eles, essa liberdade que não é libertinagem, igual as canalhas deploráveis têm usado as páginas da justiça para usar a família e usar a justiça, usar a família e usar a justiça, usar toda a equipe do Jorginho em favor delas e dessa agenda maldita que, como diz a Márcia, professora Márcia diz que nem o Deus deles, nem o ensino deles é verdadeiro ou aceitável. E para isso que nós estamos no curso, nos treinamentos profissionais, para poder continuar qualificando nossos filhos. Temos excelentes plataformas fornecidas pelos criadores do Telegram. Temos muitos cursos lá, gratuitos, profissionalizantes, incríveis. E temos excelentes neurocientistas trabalhando para preparar pais e mães para cuidar dos seus filhos nesses momentos que se aproximam. Nós já viemos há mais de 4 anos participando de grupos de pais que fizeram esse modelo de educação livre e não arbitrária de direitos, diretrizes e bases de educação, e tem dado certo, e as crianças são maravilhosas, totalmente diferenciada de criança de escola pública convencional. É isso que a gente quer para os nossos filhos. Estamos nesse caminho. Já temos hoje mais uma produção das oficinas do Matheus. Está secando lá na oficina para apresentar num vídeo depois. E viva a espirulina! Viva a espirulina! Vamos bater na tecla do combate a essas abusadoras, a essas politiqueiras, a essas bandidas, e que sejam logo identificados pela delegacia os bandidos que atacaram a nossa casa, e junto às mães deles, né, no caso, o grupo que eu já tenho denunciado, para aliviar um pouco. Lembrando que eu sempre tenho ajudado as instituições, todas essas instituições que eu critico, sou a peça-chave para ajudá-los. O que eles precisam fazer imediatamente? Parar de pesar a mão do Estado sobre a mãe, que deve ser protegida, e pesar a mão do Estado sobre as abusadoras. As abusadoras, que não têm moral nenhuma para fazer denúncia em televisão, em delegacia, em asterisco 100, em lugar nenhum. Deploráveis. E todos os grupos que se aliam a elas é essa mesma porcaria de grupo político que não tem a ver com a boa educação das crianças. Beijinho, beijinho, pau, pau. Daqui a pouco eu volto falando das ONGs.